Estamos de volta, mais um dia de estudos, hoje com língua portuguesa. Antes de começarmos a nossa aula, vamos para a nossa leitura de leite. Aproveite. Era uma vez um gato xadrez. Livro de Bia Vilela. Xadrez. Era uma vez um gato xadrez. Caiu da janela e foi só uma vez. Azul. Era uma vez um gato azul. Levou um susto e fugiu pro sul. Vermelho. Era uma vez um gato vermelho. Entrou no banheiro e fez careta no espelho. Amarelo. Era uma vez um gato amarelo. Esqueceu de comer e ficou meio magrelo. Verde. Era uma vez um gato verde. Ele era preguiçoso e foi deitar na rede. Colorido. Era uma vez um gato colorido. Brincava com os amigos e era muito divertido. Laranja. Era uma vez um gato laranja. Ficou doente e só queria canja. Marrom. Era uma vez um gato marrom. Olhou para a gata e fez rom-rom. Rosa. Era uma vez um gato rosa. Comeu uma sardinha deliciosa. Preto. Era uma vez um gato preto. Era teimoso e brincou com um espeto. Branco. Era uma vez um gato branco. Era tão sapeca que pulou do barranco. Era uma vez um gato xadrez. Quem gostou desta história, que conte outra vez. Fim da história. Então, gostaram da história? Que bom. Então, vamos agora à nossa aula. Se vocês pegarem a apostila de vocês, tá? Na data de 21 de outubro, na página 25, nós temos um texto lá que é o relato pessoal. O texto Monstro Dentro da Gente, tá? Então, a professora vai ler aqui, depois nós vamos trabalhar bem de pertinho com esse texto. Assistindo ao programa Que Monstro Te Mordeu da TV Cultura, cheguei à conclusão que todos nós temos muitos monstros dentro da gente. São sentimentos ruins como raiva, egoísmo, ciúmes, inveja, etc. Os monstros ficam guardados e, em alguns momentos, eles aparecem e nos fazem sentir mal. Para um monstro crescer, temos que alimentar o sentimento ruim. E para fazer o monstro diminuir, temos que perceber que ele existe e pensar em coisas boas, pedir ajuda para adultos, amigos, familiares e professores. Outro dia, um monstro cresceu dentro de mim quando minha mãe mandou eu parar de jogar videogame. Naquele momento, a raiva cresceu tanto que eu respondi para ela. Meu irmão veio conversar comigo e aos poucos a coisa ruim foi diminuindo. Pedi desculpas para minha mãe e o sentimento desapareceu. Fiquei aliviado. Portanto, sempre que perceber que um monstro está te perturbando sua vida, procure se acalmar, respirar fundo e fazer o possível para se livrar dele. Então, esse daqui foi um relato de João Vitor Marola, Monstros Dentro da Gente, que foi publicado na Folha de São Paulo, no suplemento Folhinha. Vamos ver então algumas coisas sobre este texto. Então, o texto que a professora leu para vocês está aqui, a professora colocou um pouquinho maior. Então, vamos observar que ele é um relato pessoal, como diz ali no início, tá? O que é um relato pessoal? Relatar nada mais é do que você contar algo que aconteceu com você, tá? Ou com alguém, alguma coisa que você vivenciou, tá? Então, geralmente ele vem em primeira pessoa. O que é a primeira pessoa? É a pessoa que fala, né? Se eu vivenciei, eu vou contar aquilo que eu vivenciei, tá? Então, a primeira pessoa é quem? A primeira pessoa é o eu, né? Lembram? E o nós, os pronomes, tá? E os verbos, eles vêm sempre em concordância com essas duas pessoas, com o eu e o nós. Então, vamos ver aqui, ó. Assistindo ao programa Que Monstro Te Mordeu da TV Cultura, cheguei. Então, aqui o verbo cheguei, ele mostra que essa pessoa que está falando é o eu, é um eu, né?
Este eu aqui, ó, ele tá contando o que aconteceu com ele. Ele quem? Quem que tá contando é o João Vitor, né? Então, ele fez um relato pessoal. Pessoal por quê? É aquilo que aconteceu com ele, tá? Uma experiência que ele viveu. Cheguei à conclusão de que todos nós temos muitos monstros dentro da gente, tá? São os nossos sentimentos ruins, como raiva, egoísmo, ciúmes, inveja, etc. Tudo isso daqui agora é o relato dele, é o que ele vai contar sobre o que ele observou. Observe que aqui nós temos o nome de um programa, ó, que monstro te mordeu. Está entre aspas, destacando e está tudo em maiúsculo, porque é um nome próprio de um programa da TV Cultura, tá? Por isso que ele está assim. Então, ele viu um programa sobre isso, sobre os monstros dentro da gente. E o que são esses monstros que ele diz? Ó, são os nossos sentimentos ruins, raiva, egoísmo, ciúmes, inveja, tá? Daí ele diz, os monstros ficam guardados. Quem que são esses monstros que ele está falando? O que foi dito aqui antes, ó, tá? Em algum antes, eles, né? Eles quem? Eles, os monstros, que na verdade são esses sentimentos ruins. Aparecem e nos fazem sentir mal. Agora ele está englobando, além de ele, as outras pessoas. Para um monstro crescer, temos que alimentar o sentimento ruim. E para fazer o monstro diminuir, temos que perceber que ele, quem é ele? O monstro, né? Existe e pensar em coisas boas. Pedir ajuda para adultos, amigos, familiares e professores. Outro dia, agora vai para um tempo específico contar isso daqui, tá? Então, ele vai contar geralmente uma coisa que aconteceu com ele no passado, tá? Em um determinado tempo, em um determinado espaço. Aqui nós não sabemos exatamente quando foi, mas a gente sabe que foi o quê? Um outro dia, foi um tempo recente, mas passado. Porque eu sei que é passado, ó, o monstro cresceu. Cresceu é passado, tá? Então, outro dia o monstro cresceu dentro de mim quando minha mãe mandou eu jogar videogame. Então, aonde aconteceu? Então, os fatos, eles acontecem em um determinado tempo, em um determinado espaço. Se ele estava jogando videogame, esse fato aconteceu na casa dele. Naquele momento. Que momento é esse? Momento que ele estava jogando videogame. Por que ele usou naquele? Porque o tempo já é mais passado, não é um tempo presente. Se fosse agora, a este momento, neste momento minha mãe mandou parar de jogar, seria no tempo presente, mas é o passado, tá? Então, o que aconteceu naquele momento que a mãe dele mandou ele parar de jogar? A raiva cresceu, cresceu, cresceu tanto que eu respondi para ela. O que nós observamos aqui também? Nós temos a repetição de palavras. Por que será que ele usou cresceu, cresceu, cresceu tanto? A repetição de palavras é um recurso que nós usamos para intensificar. Quer dizer que ele ficou bem grande, esse monstro. Era um monstro do quê? Da raiva, tá? E ele respondeu para ela. Quem é esse ela? Quem é o ela? A minha mãe, ela é a mãe, né? Meu irmão veio conversar comigo e aos poucos a coisa ruim. O que é a coisa ruim? Hein? Essa que cresceu é a raiva, né? A coisa ruim, tá? Então, a coisa ruim, que é a raiva, foi diminuindo. Pedi desculpas, ó. Eu pedi, né, desculpas para minha mãe e o sentimento desapareceu. Fiquei aliviado. Vejam que esses verbos aqui, ó, eles indicam a primeira pessoa. Eu pedi, eu fiquei, tá? Outra coisa que indica a primeira pessoa, eu, é minha mãe, tá? Comigo. Tudo isso tem a ver com o eu, tá? Portanto, ele é uma palavra que dá a ideia de uma conclusão. Para concluir essa história dele aqui, ele fez uma reflexão e está passando um ensinamento, tá? Ó, portanto, sempre que perceber que o monstro está perturbando sua vida, procure se acalmar, respirar fundo e fazer o possível para se livrar dele. Dele quem? Quem que é o dele aqui? Se livrar do quê? Do monstro, né?
Então, dele, se livrar dele, monstro, certo? Então, sempre tem que estar com concordância aqui, né? E não poderia aqui colocar deles, porque é um monstro, então é dele. Se fosse todos esses outros aqui, seria deles, tá? Vamos ver o que mais nós podemos observar aqui. Então, já vimos o tempo, que é um passado, não muito longe. Nós vimos que é uma experiência que ele viveu, e onde ele relata o fato e o sentimento. Então, muitos dos relatos, eles vêm com sentimentos, o que a pessoa, ela está contando o que ela vivenciou. Então, além dela contar o fato, ela conta o que ela sentiu. E ela sentiu o quê? Raiva crescer dentro dele. E depois contou o que ele sentiu quando a raiva foi embora, que ele pediu desculpas para a mãe, ele ficou aliviado. Então, isso aqui são sensações, tá? Começou, ó, a raiva cresceu, né? Fiquei aliviado, tá? Então, isso são o quê? Sensações que ele colocou dentro aqui no relato dele. Então, no relato, nós sempre colocamos algumas coisas da emoção e também, o que é o sentimento, e também do fato que aconteceu, tá bom? Então, isso seria isso, o texto. Depois vocês têm ainda a interpretação do texto, tá? Você vai fazer as atividades que tem aqui, não esquecendo que são respostas aqui que pedem alguns deles, vocês têm que ler ou reler novamente o texto para identificar as respostas. Não esqueçam que a gente tem que fazer letra maiúscula no início da resposta, tá? Então, aqui tem uma parte que é a opinião. Em sua opinião, aqui ó, de você, aluno que está aí fazendo, o que quer dizer os monstros ficam guardados, tá? Será que os monstros lá, aqueles bichos feios ficam guardados? Não, o que esses monstros estão se referindo? Aos sentimentos ruins, né? Depois nós temos aqui para marcar a alternativa. Depois envolva com o monstro ou o sentimento que um dia cresceu dentro do menino. Então só você vai circular, pintar o quadrinho, tá? Na página seguinte, nós temos aqui que vocês também vão pintar o quadrinho, das opções, né? Que ajudam, né, a não deixar os sentimentos ruins tomarem conta de nós. O que nós temos que fazer, tá? Você pode pintar vários aqui, tá? Pinte as opções. Então, quando diz as opções é plural, você pode pintar mais de uma. Então, vamos ver aqui agora. Eu respondi para ela. Nessa frase, o verbo se refere ao pronome eu. Eu respondi para ela. Eu falei. Eu fiquei triste, tá? Eu pedi. Então, agora vamos ligar as frases, né, com os verbos, né, a pessoa que está se referindo. Por exemplo, respondemos para ela. Quem respondemos? Você respondemos para ela? Nós respondemos para ela ou eles respondemos para ela? Qual é o que dá certo aqui, hein? Nós respondemos para ela, então nós vamos ligar assim, tá? E as outras duas vocês vão ver também, sendo bem coerente, fazendo a concordância certinho, ó. Respondem para ela. Você respondem ou eles respondem? Aqui é o mesmo, ó. Só que nós temos frases a mais, ó. Cheguei à conclusão, chegamos à conclusão, chegaram à conclusão, chegou à conclusão. Quais são os pronomes? O você, que é pronome de tratamento, nós, eu e eles. Qual dessas pessoas do discurso que dá certo com o verbo que está aqui? Lembre que o verbo vai indicar a ação, né? Então, aqui chegou é uma ação. E esta ação, geralmente, ela está de acordo com o pronome, tá? A pessoa do discurso. Tá bom? Então, seria isto. Então, a nossa aula de hoje foi sobre relato pessoal. Muitas vezes nós temos também algumas coisas assim que marcam a nossa vida, que a gente gostaria de contar. É um relato pessoal isso. Vocês podem fazer um relato pessoal também na página atrás das atividades aí sobre esse texto que nós acabamos de ler. Conte alguma coisa que você gostaria assim que os outros lessem, soubessem. Uma coisa boa ou uma coisa ruim. Um relato que envolva você em determinado tempo e em determinado lugar. Tá bom? Aguarde um pouquinho que nós já teremos ensino religioso.
volta agora com o ensino religioso. Hoje nós temos novamente o tema respeito, tá? Mas hoje nós vamos falar especificamente, né, de respeitar pai e mãe. A professora já falou, né, de respeitar outras pessoas, as opiniões, né? Hoje nós vamos falar do respeito ao pai e à mãe, ou as pessoas que nos criam, que nos sustentam, né? Então que eles merecem muito respeito, tá? E cuidar, né, com o que a gente diz e faz por essas pessoas para não magoar. Na apostila de vocês, lá na página 27, nós temos um texto para completar. Vamos ver juntos o que esse texto nos diz. Então vamos ver aqui na nossa apostila, nós temos lá, forme palavras, complete o texto e leia, tá? Então vamos montar as palavras aqui, ó. O que vocês acham que forma aqui? Então a gente olhando as sílabas aqui, né? Combinado, tá? Então João tinha combinado, completa aqui daí, de ir ao cinema com seu amigo André, mas este telefonou dizendo que não poderia ir. Prometi a meus pais que faria a tarefa da escola e ainda não fiz. Agora vou ficar em casa e cumprir o... que será? O quê? Ele fez uma promessa, né? Então, o prometido. Vou cumprir o prometido. Vocês também cumprem o que vocês prometem para os pais? Eu prometo que nunca mais vou fazer isso. Passa uns 2 dias, continua fazendo, né? Então, a gente tem que prometer e cumprir, né? Então, ele falou para o André que ele não podia ir, porque ele tinha que cumprir o prometido. Por que você não pede... Daí o quê? Aqui é o que? Desculpas, né? Ó, desculpas. Então, por que você não pede desculpas a eles? Sugeriu João, tentando convencer o amigo. É que eu menti. Disse que a tarefa já estava pronta. Disse André que o quê? Parecia sem jeito, né? Puxa, André, fez 2 coisas erradas, pensou João. Além disso, fui mal criado, concluiu André. Como eu sei que errei, o jeito é ficar em casa, fazer a lição e deixar o cinema para outro dia. E não se esquecer de pedir desculpas, insistiu João. Os 2 meninos concordaram então que era melhor deixar o cinema para depois. Ainda bem que ele entendeu que deve se desculpar com os pais, pensou João, lembrando que tinha feito algo parecido tempo atrás. Então, a gente tem que sempre se atentar assim, a não magoar os pais, a não desobedecer, né? Porque eles nos criam assim com tanto amor, né? Nos dão às vezes até coisas além, né? Que eles podem. E tem gente que fica só pedindo, só quer e não dá amor, não dá um abraço no pai e na mãe, né? Não é obediente, né? Porque às vezes o pai e a mãe não querem de volta alguma coisa, eles querem o amor de vocês, né? E quem ama, né, perdoa, quem ama pede desculpas, né? Quem ama agrada, procura não magoar, né? Respeita realmente. Se o pai diz não, é não. Se a mãe diz não, é não. Né? Então, não ficar discutindo, mas eu quero, né? Quem tem a palavra final é o pai e a mãe, afinal eles já são mais velhos, são responsáveis por você, eles não vão, né, deixar você entrar numa fria, né? Eles vão cuidar, então muitas vezes eles dizendo não para vocês, eles estão evitando que você faça uma coisa errada, alguma coisa que te prejudique. Aqui nós temos 2 perguntinhas, ó. Você costuma respeitar e obedecer seus pais? Você vai dizer sim, não. E por quê? Por que você não obedece? Por que você obedece? O que você faz quando desrespeita alguém? Deixa por isso mesmo? Vai pedir desculpas e, né, não dá bola, não tá nem aí? Responda aqui bem certinho o que você faz, tá? Com bastante atenção. Então, alunos, hoje a nossa aula foi sobre o respeito aos pais, né? Ao pai e à mãe, ou a pessoa que nos cria, nos cuida, né? Porque nós temos que valorizar essas pessoas. Valorizando, nós respeitamos, né? E amamos,
não sendo teimosos, insistentes, chatos, desobedientes, né? Mantendo esse respeito de saber que eles são as primeiras pessoas, as mais importantes da tua vida. São eles que ficarão com vocês para sempre, né? Mesmo que eles vão embora, você vai guardar eles no seu coração, tá? Então, pai e a mãe, eles merecem muito respeito. O vô, a avó, os tios, né? As pessoas mais velhas merecem o nosso respeito. Então seria isso, crianças. Um abraço para vocês, um beijo, um bom final de semana e até a próxima semana.